E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do GoCast. Vem comigo. Meu convidado de hoje é advogado e professor universitário, atua na área de Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. Manassés Lopes, muito obrigada pela sua presença aqui no GoCast. A gente fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Camila, quem agradece sou eu. Olá a todos os telespectadores do GoCast. Fico feliz em você estar acompanhando o programa e receber o convite de você. É muito especial estar aqui e poder compartilhar um pouco de informação relevante. É muito legal. Utilidade pública, eu diria. Exatamente. Manassés, vamos começar assim para os leigos como eu. O que exatamente você defende no teu trabalho no direito? Olha que interessante, né? Quando a gente faz uma faculdade de bacharelado em Direito, você pode escolher a área que você quer atuar. Você vai conhecer advogados criminais, Sim. imobiliários, de família e tudo mais. E um dos ramos que eu nichei o escritório foi o direito do consumidor, em duas vertentes. Porque existe o consumidor que teve um problema com uma empresa ou com a prestação de um serviço, e aí ele precisa que alguém defenda ele na via Certo. administrativa lá no PROCON, ou até mesmo na justiça, caso não consiga resolver lá no PROCON, ou o empresário, que muitas das vezes tinha lá um pequeno, médio negócio, colocou um produto à venda e esse produto deu um problema. E aí ele recebe uma notificação judicial falando, olha, você foi chamado aqui para responder uma ação. E aí ele não sabe o que fazer. Porque muitas das vezes, talvez estar um pouco despreparado para atuar, né, com as regras do direito do consumidor e não saber muito como lidar quando os problemas aparecem, né, frente a uma reclamação de um consumidor, ele não soube conduzir bem aquele atendimento, aquele pós-venda. Certo. E aí fez errado, veio ação judicial e ele precisa responder essa ação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você lida tanto com o cliente normal, a pessoa física, como eu, que fui ali e comprei uma televisão, como com o empresário. Exatamente. Você E lida com aí os dois. trabalho com os dois porque a expertise do escritório é poder compreender o que passa na cabeça de cada um deles, para que quando vem ao consumidor, a gente pode tentar negociar dessa maneira com o dono da empresa. Entendi. Eu gosto muito da conciliação, desses meios consensuais de resolução de conflitos. Os acordos. Exatamente. Tá. E para o empresário, muitas das vezes, orientar para ele, olha, meu amigo, caso similar, ele já deu errado aqui, 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 vamos fazer um acordo, vamos tentar negociar uma possível solução consensual para resolver esse problema. Então, o escritório tem essa vertente. E, além disso, tem a responsabilidade civil, que é É muito ampla. É bem ampla. É bem ampla, Mas né? é o meu lugar favorito, assim, de todos. Por quê? Porque a gente trabalha com os danos, com a violação de um direito. Por exemplo, eu gosto de trabalhar, às vezes, alguns casos de família também, aqueles bem problemáticos, sabe? Manda. O cara vai lá e fala o seguinte, Camila, me apaixonei por você, quero casar com você. Aí namora contigo, faz noivado com você, e aí chega lá no dia do casamento e ele desiste de casar. E aí, faz o quê? Eu sento e choro. Exatamente. E aí existe uma área, por exemplo, dentro do direito de família hoje, que trabalha só a desistência de noivado. Não brinca. Juro. Existe dentro. Mas isso não existia antes, é uma coisa nova. São coisas novas, porque as expectativas das pessoas estão sendo frustradas. Por exemplo, também dentro do direito da família, Camila, tem a situação do pai ou da mãe que abandona afetivamente o filho. A gente percebe que muitas das vezes, quando há um divórcio e os pais não têm uma boa relação para cuidar da criança, isso costuma gerar traumas. E aí tem hoje adolescentes, jovens adolescentes que estão com problemas de depressão, ansiedade e tudo mais, e muitas das vezes se dá pelos problemas relacionais com a família. Mas isso entra na alienação parental ou não tem nada a ver? São coisas diferentes. O abandono afetivo é quando o pai e a mãe, o pai ou a mãe, né, eles deixam a criança de lado, não querem ver, falam, fica lá com a sua mãe, não, sabe? Às vezes o relacionamento foi tão ruim, que a pessoa só quer se livrar do ex-cônjuge, que no final do dia acaba machucando o filho. Credo. Que não tem nada a ver com a história, exatamente. Claro. E aí tem essa área também que é super interessante. E existe a alienação parental, que é quando você não quer que o seu filho ou sua filha tenha contato com o pai, e ele fica lá colocando, olha, teu pai não vale nada, teu pai não presta. E aí fica você botando vai... a pilha no filho contra o pai ou a mãe. Exatamente. Então, eu gosto dessas áreas, né? Tanto o direito do consumidor, porque a gente consegue resolver problemas práticos,
quanto à responsabilidade civil, porque você consegue pedir ou indenizações ou compensações pelos danos sofridos. E aí é bem interessante ver quando a pessoa tem um direito violado e Não, mas já achei interessante esse lance do casamento, por exemplo. Esse exemplo que você deu já me deixa. Eu não é sabia nunca que essa terrível, é pessoa, terrível. essa noiva, no caso, poderia É porque, veja, brigar na justiça por isso. são teses de doutrina que. Doutrina, vamos lá, são professores que Sim. estudam o direito e escrevem sobre. E aí, existe até uma briga dentro dos professores lá de direito Aham. que eles discutem, mas será? Veja, tu tem obrigatoriedade de casar? Não, não tem. É, Mas agora largar no altar? exatamente. Pô, muda tudo. Exatamente. É o estado de vexatoriedade, né? Se você coloca a pessoa, você Sim. expõe a pessoa numa situação de vulnerabilidade, que é Constrangedor. terrível, exatamente. Isso acontece, veja. Aí, só para a gente fazer uma ligação com o direito do consumidor. Imagina, então, que você vai fazer uma festa de casamento, tá tudo lá bonitinho, casou, deu certo, casaram, aceitaram se Uhum. casar. E aí, por exemplo, o fornecedor do bolo não leva o bolo. Isso tem acontecido em formatura ultimamente, né? Acontece. Quando não a pessoa pegar o dinheiro da formatura e gastar. Sim, Acontece sim, tem, também. tem também. Mas Mas continua no teu exemplo, tá? O isso. cara não entregou o bolo, E aí? Você pagou pelo serviço prestado. certo? O Você cara foi não. lesado? Exatamente. E aí, essa lesão ao consumidor também está no âmbito da responsabilidade civil. E é por isso que ela é ampla, sabe? Porque a gente pode Muito. pensar a responsabilidade civil em diversas áreas. Eu Uhum. gosto muito dos casos de família por conta Da da fofoca? fofoca, da intriga. Adorei. Realmente uma área bem interessante. E dá algumas reviravoltas. E sempre dá umas Imagino eu. Um plot reviravoltas. twist. Isso. No meio da história, tu descobre um Um negócio. negócio que pode mudar tudo. Tem uma história, Camila, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é Ah, super interessante. conta pra mim. Condomínio, né? Já dá merda. E, assim, condomínio foi feito para dar errado. Imagina um monte de gente morando no mesmo lugar. E aí, o bonitão estava casado com a bonitona e saía para trabalhar. E quando ele saía, chegava o grande amigo dele, O Ricardão. o Ricardão, Hum, para poder, né, ser feliz junto com a esposa do nosso certo. coleguinha. E aí o que acontece? Esse cara foi lá, descobriu isso. O marido. Isso. O marido foi lá, descobriu que tinha levado um chifre, entrou com uma ação. Entrou com uma ação tanto contra a mulher, tanto contra o O amigão, amante. o Ricardão, alegando a violação dos deveres de fidelidade. Certo. Nossa, pô, você casou comigo, tinha o dever de fidelidade. Mas o Ricardão não tinha esse dever. Claro que não. Quem devia era ela. Exatamente. E aí o tribunal negou a indenização em relação a ele. Ela pagou uma indenização, porque foi super vexatório, mas em Ah, relação a mas ela ele, teve que pagar a indenização pro teve marido. que pagar. Teve que pagar. E olha que interessante. Por que eu falei para vocês quem tem obrigação de fidelidade no casamento? Só para dar um exemplo. Que quando a gente pensa em indenização, só vai ter indenização quem tem um dever jurídico. E não é assim. Por exemplo, assim, ó, a lei determina você cuidar do seu filho. Ou a lei determina você. Vamos dar um exemplo de acidente de trânsito. Camila, se nessa faixa aqui você pode andar 40 por hora nessa via, você não pode fazer ultrapassagem e tudo mais. Se você viola uma regra jurídica e você causa dano a Uhum. outra pessoa, aí você é obrigado a indenizar. Certo. Então, a lógica do direito de indenização é o seguinte: precisa ter a violação de uma norma jurídica. Precisa violar o direito. Uhum. A lei fala uma coisa, você faz outra. Certo. E aí você violou ela, aí é possível que você pleiteie uma indenização. E é por isso que gera briga lá no campo da desistência do casamento. Porque tu não tem a obrigatoriedade de casar. Mas é muita sacanagem. É muita treta, né? É muito. E é uma baita sacanagem. Mas isso não acontece com frequência, né, Não, Manassés? não, Não. 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 São casos excepcionais, mas Excepcionais, é. são esses casos, que são os casos complexos que a gente chama no direito, Aham. que aguçam quem está estudando direito. Vamos lá, eu sou professor universitário Uhum. em Joinville, e aí os alunos ficam encantados quando descobrem esse tipo de caso. Né? O olhinho brilha, enche. Tipo eu aqui. Exatamente. E por quê? Porque a gente vê o direito, muitas das vezes, como uma coisa super chata, né? Inacessível. Chata e séria. Isso, E complicada. exatamente. E eu sempre falo que o direito, muitas das vezes, é um lugar de violência, por conta da linguagem.
Às vezes até a medicina é um lugar de violência por conta da Vamos ver se linguagem. você vai falar o que eu estou pensando. Imagina que eu chego para você, eu sou seu médico, né? Vamos trazer o exemplo da medicina para você ver. Olha, Camila, você está com esse sintoma, só pega a palavra difícil. Que você não sabe, A mesma coisa acontece com os advogados. a mesma coisa Porque acontece parece que a linguagem é feita para um grupo celeste. nobre, não é para o povo. E isso é um problema. E me parece que é proposital, que não é para o povo entender. Então, a gente chama isso como se fosse o nome de uma língua, juridiquês. Juridiquês. O juridiquês é um negócio terrível, Camila. Por quê? Porque você afasta as pessoas de conhecer o que é o direito dela. Sim, claro. E aí, por exemplo, eu acho a ideia do Golcast, chamar um advogado que trabalha com responsabilidade civil, direito do consumidor, é você poder facilitar a vida dessa pessoa. Exatamente. Porque daí, vamos lá, você teve um problema numa loja, que você comprou um produto, teve um serviço lá que você pagou, o serviço foi mal prestado. E aí, quando você vai falar com o advogado, o cara fala em juridiquês e você não entende nada. Sim, claro. Aí tu pergunta, doutor, mas dá para processar ou não? Pessoal que a gente... Tem o direito ou não? E aí, eu gosto muito, dentro da dinâmica de sala de aula, de quebrar esse paradigma da linguagem. Eu acho que é fantástico você poder conhecer alguém que fala a tua língua, que dê exemplos de casos reais, casos... Sim, porque casos tudo que você explicou até agora, eu não entendo nada de direito, mas tudo que você explicou até agora eu consegui entender. E isso que é a magia. Porque é didático daí, né? Exatamente. Eu acho que... E essa é a minha grande função como professor universitário, sabe? Sim. Poder encantar as pessoas a conhecer um ramo que é apaixonante, é instigante, né? Por exemplo, dentro do direito do consumidor, quando vamos pensar no caso de um pequeno empresário, o cara vai abrir a empresa dele, e aí ele vai ter que falar com quem? Com o contador. Chega lá, aí o cara apresenta assim um rol de opções: lucro real, lucro presumido, isso para tributação. Aí tem que escolher o tipo de empresa: limitada, SPE, ou uma sociedade em comandita por ações, ou comandita simples. E o cara fica pensando, meu Deus do céu, que pra mim já chegou no grego aí. Não, então, mas já estou... Pra mim já tá grego. Essa é a brincadeira. Porque aí tu chega lá e tu não consegue compreender. Aí a gente começa a ver as pequenas más escolhas. Por que é pequena má escolha? Porque tu acha que não vai dar nenhum problema. Aí você vai lá e assina um contrato. Mas no futuro dá. Exatamente. Quantas vezes a gente vê as pessoas comentarem: meu, assinei um contrato que deu errado. Quem falou muito isso antes de morrer foi o Abílio Diniz, que é um baita empresário. Claro, super conhecido. Exatamente. Ele falou que o maior erro dele foi assinar um contrato errado, assim, que ele não tinha assessoria para isso. Porque a gente vai lá, se relaciona no nosso dia a dia, você compra, vende, faz um monte de coisa sem saber o que está fazendo. Eu vejo isso muito, Camila, no direito de família. Geralmente, quando eu vou fazer divórcio, a pessoa chega para mim e fala assim: doutor, eu quero me divorciar, nananã. Ele vai ter direito à casa ou não vai ter? Aí eu pergunto: tá, qual que é o teu regime de bens? Ah, não sei. É o mínimo, né? Isso aí a pessoa tem que saber. Isso, mas assim, não sabe. A maioria não sabe? A maioria não sabe. Como é que pode, né? Porque... Isso pelo menos eu sei do meu. Isso é bom, que aí depois já vai saber certinho como é que vai lidar. Não, mas eu não pretendo usar. Isso que é amor, viu? Então, Camila, mas assim, ó, veja, o que acontece? As pessoas, quando elas não têm informação, quando elas não têm clareza a respeito do direito delas, elas caem nessa cilada. Claro. Porque daí vai lá, chega no cartório para fazer o casamento, né, o processo de formalização. Eu queria casar. Aí vem o tabelião, traz um regime de bens, sabe assim, qual que o pessoal mais faz? É esse, então eu quero esse. Que é o regime que a lei determina, né? Que é o da comunhão parcial de bens. Sim. Só vai sem saber. Ela não sabe, por exemplo, que se hoje, né, quem está casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que a lei fala: olha, se você não escolher nenhum outro, vai ser a comunhão parcial de bens. Que é aquele que você só tem direito a alguma coisa quando se separa, daquelas coisas que foram adquiridas depois do casamento. Isso esse mesmo, o parcial, exatamente, né? Exatamente. Aí, vamos lá. Tudo que a gente adquiriu. Vamos fazer um exemplo aí, você? Nos casamos. Certo. Estamos apaixonados, nos casamos. 2 geminianos apaixonados. Exatamente. E a gente se casou. Só que eu sou um velhaco, tô devendo para Deus e o mundo. E aí, tô com dívidas. Os meus credores estão tentando me cobrar. 50% do teu salário também é meu, porque a lei determina. O que significa? Por exemplo, nós dois estamos trabalhando. Mas pera lá, desculpa, eu não entendi uma coisa.
50% do meu salário é teu, mas enquanto a gente está casado ou separado? Enquanto a gente está casado. Tá. Então vamos lá. Tudo que a gente receber agora, tudo que a gente comprar agora é É nosso. nosso. Isso significa que o nosso salário é nosso. Uhum. Então eu ganho 5 mil, tu ganha 5 mil, 10 mil reais, os 10 mil reais são nossos. 5 mil, 5 teu. Só que você tem uma parte no meu, tem uma parte no teu. Certo. Se o bonitão aqui está devendo e o juiz manda bloquear o salário, adivinha quem perde o salário também? A outra pessoa. Pá. Juro pra ti. E a gente faz isso no escritório de vez em quando para cobrar algumas pessoas que estão em débito com algumas empresas. E aí a gente pega o patrimônio do cônjuge, porque Sim. um deles não pagou. Puta, mas isso é um rolo danado. Exatamente. Eu até fiz, faz coisa de umas 4, 5 semanas, fiz uma consulta com uma senhora que agora acho que não vai dar certo esse relacionamento dela. Mas o marido ficou devendo e começaram a penhorar o salário dela. E aí, para depois tu mudar de regime de bens, tipo assim, você casou, você quer mudar de regime de bens, você Ah, eu pode posso mudar. fazer isso, eu posso mudar. Pode, mas você precisa de uma autorização judicial. Só Hum. que as dívidas que foram criadas naquela época, Nesse período ali, eles não querem nem saber, você vai responder pelas dívidas. não caduca. Não caduca, aí você precisa pagar. Mas enfim, assim, ó, o direito é fabuloso. Tô vendo É fantástico, que assim, você é sou bem entusiasta apaixonado, sou bem do... apaixonado. Eu não fiz nenhuma pergunta. E a gente só, A gente só geminianos. conversou. Exatamente. Não, mentira, eu fiz uma, que era exatamente o que você defende. E agora ficou claro. Muitos direitos, pelo visto, né? Uhum. Cláusula em contrato resolve tudo ou pode ser considerada abusiva? Bom, ótima pergunta. Especialmente, Camila, em relação à prestação de serviços. Tá, Eu gosto muito de fazer assessoria para quem é profissional liberal. tá. Médicos, contadores, engenheiros, Uhum. pessoa que vai lá, se formou, abriu um pequeno escritório para prestar serviços. E aí ela vai colocar à disposição do cliente, por exemplo, um plano de engenharia ou um serviço lá de depilação a laser, por exemplo. Uhum. Eu faço depilação a laser bem bonitinho aqui, e aí a minha médica, minha dermatologista, ela tem um contrato de prestação de serviço. E esse contrato de prestação de serviços regula como vai se dar a nossa relação. Quando eu precisei fazer pilates, por conta de problemas nas costas, que a idade chegou, assinei um contrato de prestação de serviço também. Eu contratando um serviço. Certo. E aí, muitas das vezes, o empresário, quando não está bem instruído, ele vai lá e coloca um monte de cláusulas. Por exemplo, cláusulas que colocam a multa ou juros por falta de pagamento em 15%. Se você não atrasar a parcela, você vai ter uma multa lá de 15%. Não pode. Não pode. Não pode. Existem vedações legais. E aí, o legal de ter uma assessoria, às vezes, é justamente isso, sabe? Você poder desenhar um contrato a depender do teu negócio. Contratos com médicos, por exemplo. A gente tem uma baita de uma responsabilidade. Sim. Por quê? Porque o médico tem um dever de sigilo profissional. Ele tem um dever de cuidado, mas um sigilo profissional. Imagina que ele vai atender uma pessoa que tem o vírus do HIV. Certo. Ele não pode sair por aí espalhando exatamente. Aí chegou lá um cliente que quer fazer um exame específico. Existem dados que são transferidos para eles. O médico tem uma noção da vida, da saúde da pessoa. Sim, claro. Sabe o que usa, se consome droga ou não, sabe se bebe, se não bebe, se fuma, se não fuma. Uhum. E a pergunta é, como é que você cuida desses dados? Né? Porque, veja, é muito comum, infelizmente, no nosso país, ter aqueles acessos de hacker no WhatsApp. O cara vai lá e hackeia o WhatsApp. Sim. Se o cara não tem um sistema de segurança, por exemplo, ele expõe a vida de inúmeros clientes. E de coisas muito sérias. No caso do médico, o exemplo que você deu. Ou, sei lá, vamos supor o caso de um advogado. Pode ser, qualquer pessoa. Hackeou o meu telefone e vai saber se o meu cliente tem amante ou não. Entendi. Entendeu? E aí você pode dar para esses bandidos um monte de dados que pode ser usado como chantagem e tudo mais. Então é um lugar bem complicado. E aí quando você faz um contrato, você coloca bem certinho como é que vai se dar a relação. Certo. Como os dados vão ser tratados,
quais são as formas de pagamento. Isso me parece que é individualizado, porque Isso daí é individualizado. depende do se médico é uma coisa, no teu Isso, caso, que isso. você é um advogado, é outra, e assim vai, né? E aí, até vou te fazer uma provocação, talvez para um segundo episódio, em você pegar, por exemplo, você trabalha com prestação de serviços de apresentação de programas. E aí Certo. você vai lá e coloca no Google modelo de contrato. Havia um monte de modelo de contrato. Aham, E muitas das vezes a pessoa vai lá, pega esse modelo e fala assim, vou usar o modelinho aqui. certo. E não sabe nem o que assinou. Porque a linguagem no direito, ela é safada. Uma Complicado. palavra ela pode ter vários significados a depender do Uhum. contexto. E aí é muito interessante que as pessoas tenham clareza. Assim, eu acho que hoje, por que eu gosto de dar aula e por que eu gosto do direito, né? É para trazer para as pessoas clareza na tomada de decisão. Entendi. Para que a tomada de decisão seja consciente, seja na hora de realizar uma compra e venda de um imóvel ou de um veículo. Ou, eu vou fazer um contrato com o banco. Uhum. Esses juros aqui é Tá o juros de certo? mercado? Uhum. Essa cláusula aqui tem algum problema que eu posso ter com ela? Eu trabalhei, na época de estágio, numa vara de direito bancário, Hum. com um juiz maravilhoso. Mas me parece chato pra caramba. Chatíssimo, gente. Ah, A então tô matéria é certa, muito viu? É chata, é muito chato. chata. Mas eu senti, Camila, uma tristeza muito grande quando eu estava atuando nos casos de alienação fiduciária em garantia, que é a desgraça do contrato de financiamento. Hum. Muita gente jovem. Eu vou dar um exemplo, não me levem a mal, mas assim, eu vou dar um exemplo que era o que eu mais vi. A pessoa vai lá, tem 18, 19 anos, 20 anos, 21 anos, arrumou um emprego, ganho R$ 1.800. Aí passei na frente de uma lojinha e vi um carro e eles financiam e a parcela fica R$ 1.500. Ele fala, pô, mas eu ganho 1.800, vai sobrar 300, vou comprar o carro. O cara vai lá, faz o Mas essa contrato de conta já tá financiamento. ruim. Não, tá péssimo, né? Não tá Essa ruim, ela conta tá já tá péssima. péssima. E aí, não falaram pro bonito que tinha que colocar gasolina, porque o carro não anda sozinho. Não falaram pro bonito que tinha que pagar seguro, porque se der qualquer problema, né? IPVA. Imposto, exatamente. E aí o bonito vai lá, assina o contrato, porque também tem um problema dos vendedores, né? O vendedor quer vender. Ah, óbvio. Assina aqui, essa aqui é uma baita de uma oportunidade. Na verdade, é uma baita de uma cilada. O cara assina um contrato de financiamento, às vezes não bem instruído, Uhum. não tem dinheiro para pagar. O que vai acontecer? Busca e apreensão, porque vai pagar uma parcela, na segunda não vai conseguir pagar porque vai colocar gasolina para poder sair com a gatinha. Busca e apreensão do carro. O O carro foi banco vai e apreendido. toma. E aí, Camila, a parte mais triste é essa. Quando a gente tira um carro da concessionária, de 20% a 30% a gente perde de valorização dele, Sim, né? claro, já ficou velho. Tirou, perdeu. Sim. É automático isso. E aí, o banco vai então tentar vender esse carro para tentar recuperar o prejuízo que ele É teve. onde entra o leilão? É onde entra o leilão. Vai mandar pelo valor de mercado. Pegar a tabela FIP, lá Uhum. vai colocar pelo valor de mercado. Não vendeu, da primeira vez. Aí a lei falou o seguinte, olha, se na primeira vez não vender pelo valor de mercado, tu pode, na segunda tentativa, vender pela metade do preço, mas não menos que a metade do preço. Então o carro era 100 mil, foi tentado por 70. Não deu 70, digamos que foi vendido por R$ 50.000. Aham. Só que a dívida era de 100. Aí tem um jovem de 19, 20, 21, 22 anos com uma Uhum. dívida de R$ 50.000. Completamente endividado porque assinou um mau contrato. E isso é um problema, Mas assim. quando houve a busca e apreensão, a dívida dele continua. Não Uhum. cessa. Não é porque tomaram o carro que você Não. tá ok. Uhum. Ah, eu tinha um outro pensamento em relação a isso. As pessoas não têm Você vê, essa então, né? impressão. A ignorância mesmo da gente. Porque o que a gente pensa Não quando. paguei, tomaram de mim aquele bem, não devo mais nada. Não. Fiquei sem o bem. O nome vai para o SPC. Ah, não, até aí eu sei, claro. Né? E a dívida vai ficar rolando. Mas a dívida continua rolando. Inclusive, quando a gente não paga uma dívida, existem os meios de cobrança na via judicial. Uhum. Quando você abrir a sua conta estiver lá saldo bloqueado, foi o banco que bloqueou por uma ordem judicial. Já uma péssima notícia. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que estudar mais um pouco a nossa economia, que às vezes é um tema difícil, mas a gente tem que estudar. É difícil. Como é que a gente melhora
na hora de tomar as decisões em relação a fazer compra e venda de imóveis, de carros, de moto, para que a falta de conhecimento não leve a gente a um erro que depois só o tempo para poder. Não, e dependendo desse erro, Manassés, estraga a vida de uma família. Exatamente. Dependendo do tamanho do erro, ferra com todo mundo, né? Exatamente. E como eu trabalhei nessa área de direito bancário, a gente via, em média, de 10 a 15 processos dia de busca e apreensão. Por quê? Porque a pessoa vai lá, se compromete com uma dívida que não pode pagar, e aí depois vem o problema. Como é que você resolve essa situação? Então, realmente, a gente precisa estar esclarecido em relação ao direito para não fazer maus negócios. Diz uma coisa, o consumidor pode exigir o dinheiro de volta sempre que ele quiser? Como é que funciona isso daí? Comprei um produto e deu errado, né? Eu vou adoçar a boca. Mas fica à Porque vontade. essa perguntinha, ela não é fácil. Ah, não é sim ou não a resposta? Bem mais complexo. Como tudo no direito, né, Manassés? Como tudo. Pensa comigo. Vou lá e compro um produto, correto? Comprei o produto, um iPhone. Tá. Fui na loja, comprei um iPhone. E o iPhone faz 3 dias que não liga mais. Passou umas 2, 3 semanas, faz 3 dias que não liga mais. O que eu tenho que fazer? Buscar a loja, porque existe um prazo de 30 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis, bens que se consomem com facilidade, e 90 dias para bens duráveis de eu poder exercer o meu direito da garantia. De garantia. Isso mesmo. Então, tem 90 dias, o iPhone vai durar, podemos, pelo menos ali uns 5, 6 anos. Chegou lá e falou assim, ó, meu produto é um problema. Esse é um direito da pessoa reclamar? É sim. E aí, a loja tem o direito de consertar ele. Não existe aquele lance de que eu posso, como é que era? Em uma semana eu trocar o aparelho por outro? Vou chegar lá. Ah, tá. Mas tem um negócio assim? Tem. Nas compras online ou por telefone. Ah, não, eu tava pensando assim mesmo, loja física. Não. No sentido de desistir? Não desistir, mas, por exemplo, assim, no mesmo exemplo que você deu, eu fui numa loja física e comprei o iPhone. Deu 4 dias, o iPhone ferrou. Eu quero ir lá, quero trocar por outro aparelho, dentro desses 7 dias. Isso, aí calma aí. Existe, o exemplo é esse. Então, deu problema no aparelho, correto? Esse é o direito da pessoa ir lá e exigir. Estou reclamando aqui. O lojista tem o prazo de 30 dias para consertar o aparelho ou entregar um novo. Então vamos lá. 30 dias, e isso é um direito dele. Porque a gente pensa isso com um iPhone, que é muito fácil trocar, né? Sim. Mas vamos pensar num veículo, que tu precisa fazer o conserto e não tem a peça, né? Então, a lei dá esse prazo de 30 dias. Se ele não conseguir dar um aparelho novo ou corrigir esse vício no produto, aí você tem 3 direitos. Nascem para você escolher. Você pode desistir, pegar o dinheiro de volta. Você pode pegar um produto novo, igual, exatamente, ou você pode pedir um abatimento no preço. Por exemplo, comprei um carro e o carro apareceu um problema, correto? E aí, era um problema estético no carro, que não deixava ele indisponível para o uso, eu conseguiria usar o carro normalmente, mas é um problema que tinha no carro que quando eu comprei não era visível, né? O vendedor pode abater o preço. Então, diminuir algumas parcelas para reduzir o preço para aquela desvantagem que o consumidor teve ficar equilibrada. O vendedor pode, como você disse, ou ele deve fazer isso? Deve. Ele deve fazer isso. Mas, na verdade, por que eu falei pode? Porque essa é uma escolha do consumidor. Entendi. Então, quem vai escolher ele? Ou se ele vai querer o abatimento do preço, ou se ele vai querer um produto novo, das mesmas condições, ou se ele quer... Meu Deus. Um produto novo. Ou dinheiro de volta. Ou dinheiro de volta. Foi o que eu perguntei. Exatamente. Então, é bem interessante isso, porque muitas vezes acontece do cliente fazer uma consulta com a gente no seguinte sentido. Doutor, deu um problema, eu quero meu dinheiro de volta.
Calma, não é bem assim. Ah, Porque eu sou dessas. Eu já chego assim. já Quero meu jogou o dinheiro de volta. eu sou dessas. A lei protege também a pessoa que colocou o produto à venda. Porque às vezes ela colocou à venda, o produto é bom, mas aquela Aquele unidade em lote, específico sei lá, deu deu algum problema. problema. E a culpa não é do lojista, claro. Aconteceu uma vez comigo em relação a um carregador portátil. Eu comprei o carregador portátil e ele não carregava. E eu cheguei lá e falei, moço, olha, você precisa trocar porque deu um problema. E aí trocaram e resolveram o problema. Eu não podia exigir direto o dinheiro de volta. Né? Tem essas nuances. Porque se você comprou o produto, presume que você quer ele. Certo. E embalando nisso, eu posso me arrepender, comprei o carregador lá. Não pode se arrepender. Não existe aquela coisa de 24 horas? Eu ouço isso a vida Não. inteira. Eu tenho 24 horas para desistir da compra. Não, fala que sim. Não pode. Não pode. Mas existe o dia de arrependimento para o pessoal do marketplace. Por exemplo, comprei online. Qual que é a lógica, Camila? Mas isso só para e-commerce. Só para o e-commerce. Na loja física que Na eu tô loja falando, física, não existe isso. Não. E qual que é a lógica do e-commerce? Se eu compro por telefone ou se eu compro Pela pela internet. internet, a lei presume que eu não consegui ver o produto. Certo. Tocar no produto. Não. Comprei um tênis. Não serviu, sei lá, não era o que eu estava pensando, enfim. E aí a lei fala, olha, você tem 7 dias para pedir a devolução, entregar o produto de volta e pedir o dinheiro. E aí você não precisa justificar, basta que você se arrependa. Mas isso apenas por telefone ou pela internet. Exatamente. As pessoas gostariam que a regra fosse um pouco diferente. Sim. E até eu fico pensando sobre isso, né? Que quando o pessoal das empresas começam a discutir esses temas, ainda mais o pessoal que trabalha online, eles não gostam muito dessa regra, porque eles alegam que ela é muito protetiva ao consumidor. Certo. E eu fico pensando também como seria se a gente tivesse uma regra dessa para ambiente físico, loja física, quando a gente tem pessoas que compram por impulso, né? Não é meu caso, mas já aconteceu algumas vezes de eu comprar. Não é raro, mas acontece sempre. Não, sério, não é meu caso. Geralmente eu compro e realmente uso, mas sempre tive essa, não sei de onde, talvez lenda urbana, judiciário, de que 24 horas eu posso devolver aquele produto. Não existe isso. Não existe essa regra. Mas é interessante, né? Porque muitas das vezes a gente vai lá na emoção e faz uma comprinha que fala, podia não ter comprado esse negócio, né? A minha fatura do cartão poderia ter esperado isso por outro mês. E aí... Mas eu também posso, eu como consumidor, eu posso tentar a sorte. Ir numa loja... Se fazer de louca. Não, tipo, sei lá, 7 horas depois, dizer, querida, esse vestido ficou péssimo, não sei o que. A loja pode ser, mas... Isso pode ser uma não cortesia. É ilegal, não é legal, mas pode ser uma cortesia da loja. Pode ser uma cortesia da loja. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que a loja não quer perder você como uma futura consumidora. Entendi. Não, tá bom, a gente cancela. E tem ali um jogo de cintura. Exatamente. Entendi. Mas não costuma acontecer, né? Tá. Só se for uma política realmente da própria loja. Um MEI precisa seguir o CDC? Primeira pergunta, o que é CDC? O que é CDC, né? Código de Conduta. Código de Defesa do Consumidor. Cheguei perto. Quase. Código de Conduta. Exatamente. Eu tirei isso. Mas, olha que interessante. O MEI é um prestador de serviços. Uma pessoa que a lei falou o seguinte, olha, vamos se regularizar para eu saber que você está prestando serviço, qual é o serviço que você está prestando, e você ter uma segurança que você vai pagar o DAS lá todo mês, né? Que é o impostinho que você paga para poder estar com a sua atividade regularizada. E aí essa pessoa, na condição de prestador de serviço, precisa também seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? Esses dias eu fui fazer um evento na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Joinville. E aí, para alguns empresários que são conveniados da associação e vendem produtos e serviços, super legal assim. E aí o que acontece? Eu perguntei para eles, vocês já leram o CDC? Ninguém leu o CDC. E aí, por quê? Porque nessa pegada que a linguagem coloca as pessoas numa situação muito difícil, né, porque elas não conhecem, as pessoas não leem. E se elas tivessem uma leitura básica do CDC, elas descobririam várias coisas. Entendi. Por exemplo, que existe situação de indenização
caso tenha acidente de serviço ou produto. Por exemplo, meu iPhone explodiu. A depender da situação que me causar, o dano que me Aham. causar, tem direito a uma indenização, por exemplo. Tem direito do consumidor, por exemplo, em relação a não ter cláusulas abusivas, a não ter propaganda enganosa. E, Eu ia assim, perguntar sobre propaganda enganosa. é, O que o consumidor pode fazer quando é propaganda enganosa? a gente costuma fazer muita denúncia administrativa no PROCON. Por quê? Porque o PROCON é o órgão que fiscaliza. O Procon funciona, Manassés? Funciona. Funciona Funciona. bem no Brasil? É um órgão que funciona bem no Brasil? Funciona bem. Em Santa Catarina, funciona muito bem. Ah, é? Bom O saber. que acontece? Até é bom que você tocou nesse ponto para a gente poder conversar sobre isso. Hoje, tem dois sistemas para a gente resolver conflitos na via consumerista. Existe o PROCON, que é estadual. Uhum. PROCON, você vai lá e você faz uma reclamação de uma empresa porque comprou um produto, deu problema, porque comprou um serviço, deu problema. Né? E aí você vai fazer a sua reclamação, o PROCON vai notificar a empresa para que venha tentar resolver essa Ok. situação. Ok. Se essa situação não se resolve no PROCON, aí a pessoa recebe toda a cópia do processo administrativo que ela fez e pode levar isso para o Poder Judiciário. Inclusive, eu não recomendo muito, mas você pode sozinho ir no fórum e pedir para abrir uma ação no juizado especial. Juizado especial também é chamado de juizado das pequenas causas. Certo. Antigamente tinha esse nome, juizado das pequenas Sim, causas. eu sou dessa época, tá? Que nada. E aí o que acontece, Camila? A pessoa vai lá e vai dizer o seguinte: olha, eu comprei um produto da Camila e deu problema. Eu tentei no PROCON com a Camila resolver, não consegui. Agora eu gostaria que a Camila viesse aqui em juízo Certo. né, trocasse o meu E produto, por que o devolvesse Procon o não meu dinheiro. resolveu? Porque o PROCON não tem a força que o judiciário tem. O PROCON não tem ele tem força administrativa para multar, por exemplo, Tá. a empresa por essas práticas abusivas. Mas não exatamente resolveu o problema. Ele não pode fazer isso. Efetivamente. Exatamente. Quem vai fazer isso é o judiciário. Ah, tá. Porque daí o judiciário tem o poder de obrigar a empresa E a é fazer. isso que você não aconselha. Ir nas pequenas causas. Não é que eu não aconselho nas pequenas causas. Nosso escritório tem várias ações no juizado especial. Uhum. Qual que é o problema? Quando a pessoa vai lá sozinha. Ah, sem uma orientação, Sem sem uma estar orientação jurídica. E aí, Ok, esse é o problema. por que eu falo isso? Tu vai lá no fórum. Você só quer a televisão lá que tu comprou que tá com problema, digamos. Isso. Comprei a TV tá com problema, preciso resolver. Imagina que metade da tela parou. Uhum. Então, chego lá no PROCON, não deu certo, então eu vou para o judiciário. E a pessoa, se o problema dela for de um valor até de 20 salários mínimos, ela pode ir sozinha. Ela não precisa de advogado. Mas aí a pessoa vai lá, vai levar toda a situação e o juiz vai mandar a empresa para uma audiência de conciliação. Certo. E aí, nessa audiência, a empresa vai vir geralmente com uma equipe de advogados. Claro. Para colocar a pessoa numa situação de, será que eu faço acordo? Será que eu desisto da ação? E ele fala, não, porque você não tem esse direito. E aí, muitas vezes, a pessoa está com medo, vai lá e recua. E aí, é claro que o judiciário sempre controla isso, mas se você está sozinho numa causa... E daí você fica sem esse Não, aconselhamento. Você fica com medo. Sim. Você fica com medo, porque daí depois o conciliador vai dizer o seguinte para você: olha, você precisa trazer a resposta da contestação, com um monte de palavras de juridiquês. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Exatamente. E aí, ter essa assessoria sempre é muito bom, né? Sim, claro. Para tudo na vida, querido. Para que a gente conheça realmente o que está acontecendo. Uhum. Mas então, a gente tem o PROCON, que resolve, muitas causas já se resolveram no PROCON, e eu gosto muito da maneira como isso é feito lá. O trabalho é muito sério. Tá. E tem também o consumidor.gov.br. Essa é uma plataforma, Camila, do governo federal, onde grandes empresas estão lá. Então, eu, por exemplo, já resolvi o problema do consumidor.gov. Fui faz alguns aninhos, eu fui viajar, e aí tinham recém-mudado as malas. Não sei se você lembra que não podia mais mala de determinado tamanho. Tinham mudado, eles vivem mudando, mudaram junto. E aí colocaram lá aquela caixinha em cima da minha mala. Para encaixar, para ver se encaixa. Um cantinho encaixar. assim para fora. Falei, infelizmente o senhor vai ter que pagar a mala. Vai ter que despachar. Exatamente. Aí eu fui lá, paguei a mala e tal, mas eu fiquei, fiquei injuriado. Naquela época eu tinha uns R$250 para mandar a mala. Falei, que raiva. Por que tu não arrancou radinha? Eu vi gente fazendo isso. A vontade era arrancar metade da mala. Aí, Camila, a hora que eu subi lá para a área, isso foi em São Paulo,
no aeroporto tinha várias malas de tamanho muito maior que o meu. Eu falei, tá uma coisa errada. Porque daí eu tive que pagar e os outros não. Qual foi a diferença de tratamento? Aí fui lá, muito CSI, comecei a tirar fotos. Aí Eu sou colocava a minha dessas. mala do lado, sabe? Falei, pô, alguma coisa é diferente. Aham. Abriu uma reclamação, devolveram o dinheiro. Então, assim, ó, Abre uma reclamação no nesse. consumidor.gov.br. Ele é Então, tipo um Reclame Aqui? aí que tá, o Reclame Aqui é uma empresa privada, Ah, tá. onde você reclama. Só que Entendi. não tem nenhum, assim, ó, além de você buscar no Reclame Aqui para ver se a empresa é boa ou não, Aham. mas não tem nenhuma força. Comigo teve, num É. caso. Ah, não, não, ele tem força no sentido de A trazer empresa resolveu. Ah, tá. publicidade. Mas a Assim, empresa ó, resolveu um problema é, que eu tinha. De paguei o negócio e não recebi. Aí me entendeu? devolveram o dinheiro. Não, mas assim, funciona também. Só Uhum. que eu gosto do consumidor.gov, apesar de não ser todas as empresas que estão lá, Aham. porque é do governo federal. Certo. É Então, uma coisa mais assim, séria. isso, tu vai receber uma notificação, a empresa recebe uma Uhum. notificação se fizer algum problema, pode também ter aplicação de multa se a prática dela for abusiva. Certo. Então, assim, acontece muito com o plano de saúde também, que a gente trabalha. Plano de saúde é um terror, né? O plano de saúde é o caos na Terra. Eu imagino. E aí, E companhia aérea também, né? Muito. são grandes empresas que, muitas das vezes, a empresa vai lá e cresce em grande escala, Hum. Camila, e ela não consegue cuidar bem dos processos dela. Né? E eu tenho percebido isso. Quanto mais eu tenho estudado o direito empresarial, eu tenho percebido isso. O cara abriu uma empresa familiar, Tá. né? Uma empresa pequena, tem ele ali, trabalha ele, a esposa, mais 2 funcionários, 3 funcionários. Ele começa a escalonar a empresa dele. Então, daqui a pouco ele não tem. Vamos pensar no mercadinho de bairro. Tá. O mercadinho começou com a família, daqui a pouco tem 10 funcionários, daqui a pouco tem 15 funcionários, daqui a pouco tem 30 funcionários e 2 filiais. Uhum. Duas. Uma matriz e uma filial. Tá. Exatamente. Como é que esse cara, essa mulher, que são empreendedores, eles vão fazer a gestão do negócio sem ter um certo controle de como funciona? Claro, precisa ter, Né? óbvio. Precisa ter controle. E aí, as grandes empresas, muitas das vezes, por terceirizarem o serviço, colocam pessoas que não são da equipe dela. Tá? Tem empresas que fazem só contratação de mão de obra terceirizada. Aham. Então, a pessoa que veio, que é o terceirizado lá, ele nem está por dentro de como é que é a cultura da empresa, ele não está por dentro de quais são os valores, como é que a empresa Uhum. age quando há um problema. Entendi. Eu tive essa semana uma formação que teve, inclusive se você é empreendedor, você precisa começar a participar desse tipo de evento. Joinville tem ali no Farol, que é na Rua Max Colim, tem um programa chamado Join Cubo, que é um programa de ensino para empreendedores. Ah, que bacana. E aí a semana teve uma formação ali falando sobre o método da Disney de cultura de empresa, né? E aí o menino, o nome dele é André, que estava palestrando, ele falou o seguinte, que na Disney, o Walt Disney saía quando passeava pelo parque catando lixo. Ele pegava, tem uma garrafinha aqui de lixo no chão, jogava fora. Por quê? Porque o que estava abaixo dele ia ver que se o Walt Disney Aham. estava juntando lixo no chão, ele também poderia juntar. Dando exemplo, né? Exatamente. Tem uma imagem super legal, posso te encaminhar depois para a gente compartilhar com os nossos colegas, que é o seguinte: todos os líderes da Disney eles andam com uma garrinha para poder Pegar o pegar o lixo lixo. e juntar. Uhum. Porque se o líder anda com a garrinha pegando lixo, a pessoa que faz parte da equipe dele também vai fazer. Sim. E aí, quando a gente cria dentro das nossas empresas, né, esse senso de responsabilidade, de cuidar do Uhum. cliente, de resolver o problema dele. Pô, a Camila foi lá, Não só comprou. do cliente, mas acho que também dos funcionários, dos seus funcionários, Exatamente, né? né? Tem que ser um Que é a ambiente raiz de tudo. agradável, exatamente. Porque se o funcionário tá puto, ele não vai tratar bem o cliente, Não entendeu? vai, não vai, não vai, não vai. E a gente tem um problema hoje, né? Que, dada a nossa situação econômica, as coisas ficaram muito caras, o dinheiro desvalorizou. Então as pessoas ganham um salário, mas o salário nunca é suficiente, as pessoas sempre querem mais. E Sim, aí isso gera uma certa insatisfação, tanto pelo dinheiro, dinheiro é uma causa de insatisfação, claro. mas também pela cultura da empresa. Gente, você pode estar ganhando 50 mil reais por mês, mas se o teu chefe for o diabo, você não vai querer ficar. Porque vai doer suas costas. Você vai ter pavor de ir trabalhar, tipo assim, Vai aquilo ter que é. ansiedade, vai afetar a família do cara. Exatamente. Aquilo que era para ser uma coisa prazerosa, para ganhar o seu dinheiro, pagar suas contas, Uhum. vira um inferno.
Então, é que as empresas também tenham esse cuidado em criar alternativas de estudar como cuidar melhor da equipe, como Uhum. gerenciar melhor essa situação. Você vê no teu trabalho, no teu dia a dia, isso melhorando? Essa questão da empresa com os funcionários ou não? Então, recentemente saiu uma NR, que é uma norma, né, Uhum. de regulamentação, que fala sobre o cuidado da saúde mental que as empresas têm que ter com os Porque anda colaboradores. todo mundo. Tá todo mundo doido e medicado, Uhum. né? E aí, inclusive, se discute, claro, tem uma briga política aí. Eu não gosto muito de entrar no Uhum. mérito, mas, por exemplo, o negócio da escala 6 por 1, Ah, né? As pessoas trabalham 6 dias na semana, folgam um dia. Será que se a gente olhar para outros países, a gente não consegue perceber maneiras diferentes de trabalhar? tem várias opções. Eu gosto muito de estudar o caso da Espanha. Hum. O caso da Espanha tem um momento lá no dia, acho que do meio-dia às 3 da tarde, está tudo fechado. Portugal também. As pessoas param Param mesmo. para almoçar, Acho que na tá com a Itália também. família. Eles param para almoçar, tá com a família. Aham. É uma almoção. Isso, em comunidade, com as pessoas que eles gostam. E aí, 3 da tarde, eles voltam a trabalhar. Será que se a gente tivesse esse tipo de pausa, será que não ajudaria a gente a trabalhar melhor? Porque veja, imagina você vai trabalhar numa empresa, você trabalha das 9 da manhã, sei lá, 9, 8 e meia da 8, manhã, aham. Vai até meio-dia. até isso. E depois da 1 às 6 da tarde. Aí você vai almoçar onde? Às vezes tua casa é um pouco mais longe. Joinville tem esse problema, né? Sim. Garuva até É é um mais, pouco mais mais perto. próximo. Aí você vai almoçar. Aí você vai almoçar na empresa, é um ambiente que parece assim a última senzala, né? Tem um micro-ondas sujo há 3 anos, tem uma mesa. Isso para essa pessoa que levou a marmita de casa, você está falando? Isso. A pessoa vai almoçar dentro da Aham. empresa. Um lugar totalmente insalubre para ela almoçar. Quando não almoça sentado no chão. E a gente percebe isso. Tem uma hamburgueria que eu gosto muito em Joinville que falha nisso, sabe? Não vamos mencionar nomes, Mas depois em off mas você pode isso, falar. eu gosto muito de lá, é realmente muito bom, as pessoas atendem super bem. Mas quando o funcionário ele sai pro lanche dele, ele fica sentado na rua, Ah, não, isso não é legal. né? Então assim, pô, a empresa também não colabora com a saúde mental do cara. Pô, tem um espaço Uhum, de reunião, próprio. exatamente. É, eu fiz isso com uma empresa lá em São Francisco do Sul. A gente foi fazer a consultoria, eles são uma indústria têxtil, e qual que era o problema? Era uma empresa que estava começando a expandir, Uhum. e aí precisava criar um ambiente onde as pessoas gostassem de trabalhar. Porque é uma cidade que tem pouca mão de obra, ainda mais para a indústria, né? Geralmente Joinville tem mais Sim, claro. pessoas que trabalham na indústria, mas cidades pequenas nem tanto. E aí o que o CEO fez da empresa? Foi lá, criou uma área de confraternização para o almoço. Com a cozinha, com a geladeira, com as coisinhas das pessoas. E assim, ó, e o mais legal é que é Um uma área, refeitório um refeitório, melhorado. só que aberto. Ah, tá. E aí, atrás da empresa tem uma área verde. Ah, legal. Super legal. E é um refeitório super melhorado. No sentido de que a pessoa vai lá, vê o vento passar, vê os passarinhos andando, Dá aquela dá uma acalmada, relaxada. exatamente. Para aquele que não pode, que não tem tempo de ir para De ir para casa, casa, né? De ele pode almoçar com a fazer isso família. lá. E eu acho que são pequenos cuidados, Camila, que a gente pode fazer, primeiro, para melhorar o dia de quem trabalha com a gente. Segundo, para que essa pessoa, quando vá atender o nosso cliente, ela possa acolher bem, ela possa estar feliz, possa aprender a resolver, né, o problema da pessoa quando a pessoa chega lá. Sim. Né? Eu gosto muito desse formato de empreendedorismo onde ele é sustentável, Entendo. sabe? Uhum. Onde a pessoa tem uma boa relação no trabalho. Isso ela não leva o problema para casa. E isso é como se fosse um ecossistema. Eu entendi, Manassés, mas assim, eu tô achando muito bonito isso no discurso. Mas no Brasil, Mas eu é uma não questão de vejo. cultura. É uma questão de cultura. Eu não vejo isso acontecendo. Com certeza deve ter em todas as regiões do país uma ou outra empresa nesse layout aí. Mas a maioria, a esmagadora maioria não é assim. É, O CEO lá não se preocupa com o cara da grandes fábrica, com empresas têm um pouco disso. Por exemplo, a gente pode trazer um exemplo catarinense. A VEG. a VEG. A A DEA é VEG um existe. exemplo. Sim, a Malve A também. Malve Então, assim, mas é uma questão de cultura e eu acho que pouco a pouco a gente vai aprendendo.
Eu acho que a situação no nosso país vai ficar um pouquinho mais difícil do que está agora. Porque qual que é a reclamação que a gente escuta quando está atendendo um empresário, né? Ah, porque a mão de obra está desqualificada, porque a mão de obra está ruim e tudo mais. Só que o cara também não investe na mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho uma loja, eu quero que você venda produtos para mim. Eu falo assim, então, Camila, senta aqui e vende. Sim, mas Como? Né? precisa Então, ter o mínimo de noção você para. não treina, você não ensina sobre o produto, e é uma falha. E aí, o que me parece que tende a acontecer, Camila? Vai chegar um momento onde as empresas, ou elas melhoram a situação de vida do colaborador, ou elas vão fechar as portas. Porque uma empresa precisa de gente, né, para atender, para poder cuidar, para poder organizar. Mesmo que você tivesse uma. Hoje tem nos shoppings, por exemplo, aquela livraria que você não tem o atendente. Uhum. Você escolhe o livro e. Self-service. É, exatamente. Só paga lá bonitinho. Mas ainda assim, você precisa de uma pessoa para ir lá e repor o livro, e cuidar e deixar Sim. limpo, organizado. Então, eu acho que me parece que as organizações têm que aprender isso. Se elas não aprenderem mudando a cultura da empresa, elas vão aprender a força. Porque ninguém vai querer trabalhar na empresa delas. Né? E hoje em dia, de um tempo para cá, eu percebo que, eu vou dizer os jovens, porque eu já passei da época de jovem, não sou mais jovem, Uma jovem senhora. uma jovem senhora, mas os jovens mesmo, assim, 20 e poucos anos, eles não se contentam mais com qualquer coisa, com qualquer situação, com qualquer chefe, como lá nos anos 80, 90, Que era porrada e tudo e mais. tipo, que não, eu preciso sustentar a minha mãe, eu preciso ajudar a sustentar meus irmãos pequenos, e os caras aceitavam qualquer coisa. Hoje em dia, essa galera Não. mais jovem já é mais seletiva, entendeu? Eu consigo entender, porque eu vou ficando mais velha, quanto mais velha eu fico, eu ficando. Só que eu sou muito mais velha que essa galera que eu tô falando, entendeu? Então eu sou seletiva mesmo. Sim. Mas, porra, já tô com 42. Agora, o cara de 20 anos ser seletivo, pô, trabalha com o que der. E acho que essa. Tem mudado, tem mudado. Isso tem mudado, mas daí para pior nesse caso, porque o que eu ouço trabalhando com comércio aqui em Garuva, dos meus clientes que são empresários e lojistas, é que não tem mão de obra. O que eles me falam? Eles querem um emprego, mas eles não querem um trabalho. Então, essa é a grande questão. Porque não me parece hoje que talvez o formato que a gente tem trabalhado seja tão adequado. E eu vou ser sincero Você acha que contigo, tinha que. a gente tinha que repensar a forma como a Essa gente parte trabalha. do. Vou te falar o seguinte, o meu primeiro emprego foi numa livraria. Foi no Sebo, lá em Joinville, no centro. E eu trabalhava lá de segunda a sábado. Uhum. Segunda a sexta o dia inteiro, sábado Meio período. meio período. E aí, o que acontece? Eu tinha sábado à tarde para ir para casa, dormir, arrumar a casa, fazer qualquer coisa que precisasse, e domingo era o único dia que eu tinha. E aí, me parece que, por exemplo, assim, senão é óbvio que você não consegue manter funcionários numa escala de, sei lá, 5 2 Não. se você paga o mesmo salário, você não consegue. Mas a gente pode fazer ajustes no nosso contrato de trabalho para que o salário seja talvez um pouco menor, mas você tem um pouco de qualidade de vida de um jeito diferente. Né? Por exemplo, hoje eu tenho uma equipe. A minha equipe trabalha 100% de home office. E eles gostam desse home office. Sim, quem não gosta? Vez ou outra, a gente vai lá, a gente toma um café, bate papo junto, isso eu costumo fazer mensalmente, para estar junto, para ter esse senso. Sim, Ligo claro. para eles semanalmente para a gente conversar, faz aquelas reuniões no Meet, para ficar conversando e tal, e trocando ideias sobre os casos. Mas é um ambiente que é mais flexibilizado. E, pelo menos na prestação de serviço, você consegue adaptar melhor do que às vezes no comércio. Pois é, Manassés, mas eu ia dizer isso agora. Você, daí nesse caso, esse pessoal que trabalha para você é privilegiado. A lógica é diferente, né? A massa não funciona dessa maneira. Sim. A massa não funciona. E aí, o que me parece? Talvez o que a gente teria que fazer é tentar ajustar com as equipes como seria, ok, você quer trabalhar na nossa empresa? A gente vai te oferecer esse salário, esse benefício. Como é que a gente organiza o horário? Porque muitas das vezes eu vejo o pessoal que trabalhava no shopping. É um caos. Manda, vai lá. Eu trabalhei 3 anos em Curitiba no shopping. Uma loja dessas de multinacionais, de departamento. Eu não vou dizer o nome aqui. Trabalhei 3 anos. Era dentro do Shopping Miller de Curitiba.
eu tinha folga a cada 15 dias. Não era 6 por 1. Era o quê? Não sei, porque eu sou de humanas, eu não sou de Eu exatas. sou social também, não, Eu sou sei. gêmeos, eu sou gêmeos. Exatamente. Desculpa do signo. Enfim, eu trabalhava uma semana inteira, outra semana inteira, e folgava sempre numa segunda ou numa terça. Nunca nem era final de semana. Você vai querer trabalhar numa empresa dessa? Não. A pergunta é, você quer entrar num shopping hoje? Eu não entro em shopping. Não, Só sim. quando eu sou obrigada. Só que tudo bem. Eu não tinha filho, eu tinha 18 anos, não era exatamente o meu primeiro emprego, mas acho que era o segundo ali de carteira assinada. Ganhava uma merreca, tinha ali o vale transporte, tinha um refeitório dentro da empresa com uma comida boa, que era realmente uma multinacional dessas de departamento, que vende roupa, sapato, entre outras coisas. Mas assim, no final eu pedi, no final é ótimo, 3 anos depois, ali, provavelmente eu estava com um burnout, mas não existia esse termo na época, Uhum. eu pedi para ser mandada embora. E graças a Deus consegui um acordo, realmente me mandaram. Para eu pelo menos não sair ferrada, Sim. depois de 3 anos com Sem a a mão na multa. frente, sem a multa, assim. E me deram porque eu consegui fazer um acordo porque eu era uma boa funcionária, apesar de tudo eu fazia. Mas assim, é terrível a vida de quem trabalha. Bom, hoje eu não posso nem te dizer como é que tá, Sim. mas eu acho que deve estar do mesmo jeito que há 20 anos atrás, né? E eu acho que é por isso que a gente tem discutido tanto, né, essa questão da escala. Porque as pessoas estão perdendo a qualidade de vida e estão ficando doentes. Isso vai enlouquecendo você, vai enlouquecendo a pessoa. Exatamente. E talvez pensar em talvez flexibilizar como funcionário. Veja, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, Certo. ela tem uma percepção bem protetiva ao empregado, isso não há dúvidas. Sim, Mas, concordo. de qualquer maneira, ela também permite que você flexibilize os acordos. E aí, às vezes, você pode ter duas equipes com horários diferentes, que cuidem da sua loja, mas aí, claro, o salário não vai ser igual, não vai ser igual. Certo. Mas a pessoa vai trabalhar e ela vai poder fazer qualquer outra coisa da vida dela nesse horário livre. Sim, claro. Porque às vezes é nada. Às vezes a pessoa não quer fazer nada. Igual a Marília Gabriela. Não quero fazer nada. Sou nada, eu, nada. eu também. Quando eu resolvo não fazer nada, é nada. Assim, vamos lá. Tem muitas pessoas que gostam de ter um emprego fixo. Precisa estar registrado. E às vezes ele pode intercalar 6 horas de trabalho, depois umas 3 de Uber. Fazendo uma coisa autônoma, fazendo ganhar aplicativo, um por fora. Exatamente. Sim, claro. Porque as pessoas não vão deixar de trabalhar se a gente mudar a escala de Não, trabalho. eu também Porque acho que as pessoas não. precisam de dinheiro para sobreviver. Todo mundo precisa. Exatamente, mas eu gosto da ideia, Camila, de flexibilizar, sabe? Eu acho que o empresário ele precisa ter essa conversa com a equipe dele. Mas ele também precisa ter uma cabeça mais aberta. Mas na minha percepção, Camila, vai ser assim, ó, ou você vai abrir a sua cabeça, não vai ter ninguém que vai querer trabalhar na sua empresa. Pode ser. Porque, assim, ó, eu escuto diariamente a reclamação. A mão de obra é impossível, não tem pessoas para trabalhar. Eu ouço isso todo dia. Então, a gente percebe por estar conversando com os empresários, né? E aí, nesse estado, ou você se adapta à nova realidade, ou você fica para trás. Manassés, eu quero fechar com uma última pergunta, mas a resposta tem que ser rápida e pergunta direta, milionária. porque o nosso tempo está estourado. As lojas, essa é uma dúvida inclusive minha, as lojas podem cobrar diferente no cartão e no dinheiro? Eu fico tão indignada com isso. Me diga que não pode. Pode. Que sacanagem. Foi criada uma lei recentemente. Mas aqui, no cartão é o quê? Débito ou crédito? No crédito. Tá. Porque, não, mas veja bem, tem gente que cobra diferente no débito. Eu fico indignada. Porque no débito saiu da minha conta naquele momento. O do crédito eu até entendo. Criaram essa norma, porque as empresas têm um lobby dentro do Congresso Nacional. Tem os juros na maquininha, eu entendo tudo isso. Para o crédito. Agora, já aconteceu comigo N vezes. No dinheiro é um preço, é o mesmo preço do Pix, mas eu tô falando até de uma época que não tinha Pix. No dinheiro era um preço e no débito era outro. Eu dizia, mas querida, o dinheiro vai sair exatamente agora da minha conta. Mas eles também têm a taxa aí. A lei permitiu isso. Então permitiu isso é real. Sim, é real. Não é ilegal eles botarem ali, nem que seja 50 centavos mais caro se você for pagar no débito. É permitido. E é uma alteração recente. Por isso que eu falo assim. É recente. É recente. Então eu fui lesada muitas vezes. Por isso que eu tô falando faz tempo. Assim, no Brasil, se a gente for parar para pensar, tá todo mundo muito bem protegido a nível de legislação. Tem a legislação que ajuda
consumidor, que ajuda o empregador. Assim, a gente sempre tenta fazer um malabarismo para ajudar todo mundo. Sim, claro. É óbvio que muitas das vezes a gente fica pé da vida, né? Pô, o dinheiro vai sair agora da minha conta, Se cara. acha injustiçado, né? Exatamente. E é uma péssima, para mim, pelo menos, é uma péssima sensação quando eu me sinto terrível, injustiçada, né? Principalmente quando envolve dinheiro. Eu acho que não sou só eu, né? Quando mexe no bolso, né? É pouquinha a diferença, né? Mas é isso. Queria agradecer muitíssimo. Não. Primeiro eu agradeço. Tu agradece? Eu agradeço coisa boa. primeiro, Manassés. Muito obrigado pela sua presença. Acredito que foi muito esclarecedor. Ainda que eu não tenha conseguido perguntar tudo o que eu queria, mas não tem problema. Você vai voltar de novo. Isso é uma coisa boa. É só mais um motivo, mais uma desculpa. Eu acho que realmente foi tudo que a gente conversou aqui, principalmente as aulas que você deu de utilidade pública, porque você mencionou coisas que não são absurdas, que são do dia a dia, que acontece ali, problemas que acontecem com todo mundo, em todas essas esferas que você citou, alguém se identificou. Com certeza. Fosse na parte da compra, do lojista, do consumidor, todo mundo ali se identificou de alguma maneira. Por isso eu quero muito te agradecer mesmo pela tua presença aqui no GoCast. Camila, eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Adorei te conhecer e conversar com você. E dizer a vocês o seguinte: busquem seus direitos, busquem esclarecer seus direitos. Claro. Se a gente tem uma legislação que ela é criada para proteger a gente tem que fazer o uso dela. Com certeza. E o que a gente puder fazer para ajudar, tamo aí. Obrigado pelo convite, um abraço a todos e dizer a vocês que eu preparei uma surpresinha para vocês. Trouxe um livro. É verdade. Eu já estava até esquecendo. Aqui, gente, olha só, o Manassés trouxe esse livro, Como Lidar com um Trabalho Flexível. Ele trouxe para a gente sortear aqui no GoCast. Tá vendo aí, produção? Nós vamos sortear Harvard Business Review, é isso? Exatamente, é uma coleção de livros que a Harvard fez, de artigos, para poder facilitar a vida de quem precisa trabalhar de maneira um pouco mais flexível, considerando essas questões do dia a dia, né? Você quer Tudo isso que a gente estava conversando. Exatamente. Ele trata disso. Tá, também. O que eu penso? Essa coleção de livros, são vários livrozinhos que ensina você a negociar, ensina você a falar muito bem, como melhorar a sua oratória, como melhorar o seu contato com as outras pessoas, né? Sua comunicação. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né? A vida é uma escola eterna. Isso que me pegou. Fazer mais em menos tempo. Preciso aprender. Fazer mais em menos tempo. Meu Deus, preciso a gente precisa de um botão de clone, né? Vários clonezitos. É verdade, é bem isso mesmo que a gente precisa. Mas obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos que acompanharam. Prazer. E espero voltar em breve. Com certeza vai voltar. Focar mais sobre os direitos. Obrigada, Manassés. E vocês que nos acompanharam nesse super bate-papo, obrigada. E não esqueçam de curtir, seguir e compartilhar o GoCast. Beijo e se cuidem.